Olá, vamos começar o nosso podcast Jornada Socioemocional. E hoje estamos aqui com Rosimeire Marques, orientadora educacional do Colégio Arnaldo. Tudo bem, Rose? Tudo bem, Eldo? Tudo bem. Rose, ela é especialista em neuropsicopedagogia e em neurociência educacional. E ela vai conversar um pouco com a gente aqui hoje. E eu vou te fazer uma pergunta, Rose, que eu acho que é pergunta de muita gente, né? Como conversar com os nossos filhos sobre sentimentos? É um desafio, mas é importante e é preciso. Sentimento, ele existe, só que muitas vezes eles são divididos em muitos. Eu não sei o que eu estou sentindo, se eu estou com medo, se eu estou com nojinho, como eles falam, se eu estou feliz ou se eu estou triste, aborrecida. E é preciso acolher. Então, em primeiro momento, acolher essa criança, esse adolescente, ou mesmo o adulto. Primeiro, acolher a sua emoção, sabendo que é necessário entendê-las, e depois de acolhê-la, entender. E ajudar a criança ou adolescente a entender que sentimento é esse. O que eu faço com ele? Eu posso ter esse sentimento, eu posso chorar? Pode e deve. Não existe mais aquela fala, vai engolir o choro. Inclusive, é uma fala bem perigosa para uma criança. E sim, você pode chorar porque eu também choro. E como que nós vamos controlar essa emoção, que é o mais importante. Então, em primeiro lugar, é dar espaço para que ela aconteça. Não, bacana, dar esse espaço é muito importante. Agora, algumas dicas para nós pais, né? Para conversar com nossas crianças sobre os sentimentos? Primeiro, como eu já falei, é preciso que o adulto module essa emoção, a emoção dele, que muitas vezes a criança está chorando muito, e aí o adulto fica bravo também junto, isso não vai resolver. Então, se acalmar, respirar, que é o que muitas vezes nós não fazemos, né? A respiração, ela já acontece normalmente e não uma respiração pensada. Então, inspirar, segurar, expirar, e aí você se acalma. E depois conversar com a criança. Olha, vamos olhar você no espelho. Isso é muito importante. O espelho é muito utilizado para isso. Como que você está se sentindo? Inicialmente ela não vai conseguir mesmo, porque isso é preciso acontecer várias vezes até que vire um hábito. E depois usar jogos. Eu estou feliz quando acontece o quê? Muitas vezes usar um animalzinho de estimação, um bichinho de pelúcia. Meu bichinho de pelúcia está triste por quê? Fica mais fácil para a criança identificar do que talvez nela própria. E aos poucos ela vai conseguindo sentir isso. Então, usar esses joguinhos também, tem vários joguinhos que trabalham socioemocional pelo celular, que aí está usando a tecnologia a favor. Musiquinhas de relaxamento ajudam muito, principalmente antes da criança dormir, porque ela vai trabalhando isso com o passar do tempo e vai ajudar no momento também de uma crise emocional. Isso aí tem aquele filme também, Divertidamente, né, que pode ser assistido em família, não tem? E isso, muito bacana, o 1 foi muito bom, o 2 também está aí o maior sucesso no cinema. Cinema também é uma oportunidade assim, única para ir com a família e trabalhar essa emoção que está assim, muito bem feita. Então, vale a pena a dica. E falando em trabalhar a emoção, como é que você, no Colégio Arnaldo, faz esse trabalho? Como o colégio faz, você, sua equipe? De uma forma muito lúdica e prática. Então, nós temos joguinhos para que a criança possa identificar a emoção do animalzinho ou da carinha, colocar a carinha que é igual, depois o emocionômetro que tem em todas as salas, como que eu me sinto hoje, e isso tem que ser feito todos os dias. Estamos também com um projeto muito bacana, que é o Tenho Monstros na Barriga, vale também a dica desse livro aí em casa, que o Marcelo chega em casa com o estômago embrulhando, porque ele não identifica ainda as emoções que ele passa na escola. Se um coleguinha brigou, se teve um problema no lanche, se foi difícil a atividade, e aos poucos, ou se está com o ciúme da irmãzinha que está chegando, isso é muito comum, aos poucos ele começa a entender que esses monstros são as emoções e que a gente consegue acolhê-los e viver melhor assim. Como incentivar a autonomia nas crianças? Você aí como
neuropsicóloga, não é isso? Podia falar um pouquinho para a gente a respeito de como incentivar a autonomia das crianças. É muito importante também, né? A autonomia, o adulto tem mania de achar que a criança é pequena demais para um monte de coisas, né? E de repente cobra por outras que elas ainda não dão conta. Então, a autonomia é muito importante mesmo. A criança tem um marco de desenvolvimento. Hoje já mudou-se um pouco, né? Depois da pandemia houve também essa mudança, as crianças estão um pouco diferentes, mas já existem aí a nova tabelinha de desenvolvimento, que é importante os pais terem acesso para ver o que meu filho já dá conta. E muitas vezes vai dar conta dependendo do incentivo que eu dou para aquela criança. As crianças precisam ser estimuladas a essa autonomia. Então, eu já dou conta de abrir o danoninho? Não, eu vou ajudar. Mas eu vou ajudar quantas vezes? Até que a criança consiga fazer sozinha. Então, isso é importante, guardar o brinquedo. As muito pequenas, hoje, como muitas têm babás, ou as pessoas que ajudam em casa, fazem tudo por elas. Então, elas querem deixar para quando não tiver mais jeito, né? Entram nessa zona de conforto. E isto é importante, mostrar para ela que elas dão conta de fazer. Então, ele já dá conta de tirar roupinha suja e colocar no pote de roupa suja, no cesto. Já dá conta de guardar o brinquedo, guarda uma, eu vou te ajudar, mas nunca fazer por eles. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente pensa que fazer por eles é cuidar, né? Acho que a gente tem que fazer aquilo que dá conta, que eles não dão conta. Aquilo que dá conta, tem que estimular que façam mesmo, né? Sim. É verdade, grande verdade. Agora, no dia a dia da escola, você que é orientadora educacional do Colégio Arnaldo, como que isso acontece no dia a dia da escola, o trabalho com autonomia? Primeiro, as crianças, quando elas chegam, elas têm acesso a alguns brinquedos em todas as salas para que aguardem um pouco todas as crianças chegarem, em prazo mais ou menos uns 15 minutos. Então, elas podem escolher, dar esse poder de escolha também é muito importante, mas elas já sabem que terminando o prazo, elas precisam ajudar a guardar. Então, ali já se estimulam várias habilidades. Eu guardo os bichinhos no pote de bichinhos, eu guardo as bolinhas no pote de bolinha, por cores, ali o professor vai também trazendo esse conhecimento cognitivo, esse desenvolvimento para uma atividade de autonomia. Então, eu brinco, eu posso brincar, eu tenho um tempo, mas eu preciso guardar. Então, é muito importante. Tem musiquinhas, né? Quem ajuda, isso também traz uma ludicidade. Eu preciso colocar meu lanche na mesa e as crianças de maternal 1 já conseguem fazer, não, mas são muito bebês, não, elas dão conta. Claro que num segundo período é muito mais cobrado essa destreza, mas todos eles dão conta. Então, nós trabalhamos o tempo todo assim, eu brinco na fazendinha, mas eu coloco o brinquedo no lugar, eu deixo organizado para que outra turma possa chegar. E assim o tempo todo, mas sempre com essa autonomia. Muito bacana. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o que é a birra, né, como que a gente deve lidar com isso, né, com essa birra, que é normal, que acontece, né? Toda criança faz a sua birrinha, né? Isso. A birra, né, nada mais é do que uma descarga de emoção, geralmente da adrenalina com o cortisol, que é liberado, eles são liberados pelo cérebro, e a criança não consegue inibir. Muitos adultos conseguem, mesmo sabendo que tem adulto que vai dar birra por muito tempo. Por isso é tão importante trabalhar na educação infantil, na primeira infância, até os 6 anos, porque é um marco ali de idade que mais acontece, sendo muito mais frequente de 1 a 3 anos, por isso precisam de várias intervenções para que a criança consiga ir modulando essa emoção e, claro, usando de outra forma para chamar atenção. Porque as crianças querem chamar a atenção de um adulto para conseguir o que elas desejam. Eu quero esse biscoito antes do almoço. Então, eu vou dar birra. E aí os adultos, na loucura do dia a dia, do tempo, eu não dou conta disso, e começa a dar birra também, que é gritar com a criança, e aí entra num confronto de
parecendo duas crianças. Então, o que é importante? O adulto modula a sua emoção, que nós chamamos de autorregulação. Então, muitas vezes é até importante sair de perto com segurança. Então, estou em casa, a criança está dando uma birra muito grande, olha, eu vou até o banheiro para que você consiga, pode chorar, e daqui a pouquinho a gente conversa, porque eu não consigo te entender e nem saber o que você quer dando birra. Então, sai um pouquinho, usa a respiração, como nós já falamos disso, daí a pouquinho volta e acolhe. Porque muitas vezes a criança está querendo chamar a atenção e imediatamente o adulto acolhe e faz o que ela quer. Isso não vai ajudar em nada, porque a criança é muito inteligente, ela ainda não consegue conversar sobre isso. Eu estou com muito sono, ou eu estou com muita fome, ou eu quero aquele brinquedo. E se o pai acolhe, o que eu vou fazer? Fazer de novo, e cada vez mais. Então, acolher fazendo o que a criança quer não é o indicado, mas sim acolher o sentimento da criança. E aí nós vamos voltar lá da primeira vez que conversamos sobre as emoções. Que emoção é essa que você está sentindo? Depois que ela já deu uma acalmada, o que eu posso te ajudar nisso? Mas imagina que o adulto tem que estar tranquilo, porque o adulto desesperado da mesma forma não vai funcionar. Então, muitos batem, e aí depois morrem de pesar, eu não poderia ter feito isso, e vai lá e pede desculpa, e isso aí acaba mostrando para a criança o quê? Eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou conseguir. E isso em qualquer lugar, né? Então, assim, tá no supermercado, lógico, você não vai deixar a criança sozinha naquele espaço, mas você muda o foco, começa a olhar outras coisas, falar de outras coisas, até que ela vai notar, não está funcionando. E aí sim, acolhe. E depois que a birra passar, muitas vezes não é nem no dia, né? A criança dá muita birra em aniversário, porque não quer ir embora, e o adulto tem que falar, aqui sou eu quem manda. A criança tem muita mania de trocar de lugar. Isso hoje é super constante acontecer. Eu mando do meu pai, eu mando da minha mãe, e isso tem acontecido e desestrutura tudo. Então, a criança precisa saber quem manda na casa. Né? Na escola, que é o professor que é autonomia, que o auxiliar de classe também é ali, que é autoridade, e porque senão vira bagunça. E depois é importante retomar. Olha, o que foi feito ontem foi legal. E eu gosto muito de traçar combinados com eles. Depois que tudo isso passou, olha, poderíamos ter feito de outra forma, como vamos fazer daqui para frente? Então, chegando da escola, o que nós vamos fazer? Tempo, olha, eu tenho tempo para o joguinho, porque também não é cortar tudo, né? Tem muitos jogos aí na tecnologia pedagógicos que ajudam muito, mas tem tempo. E aí, faça ali uma tabelinha com a criança, para ela ver que ela é importante e que ela tem voz. Isso faz toda a diferença em qualquer idade. E a partir dali, ir cobrando da criança, olha, o combinado foi nosso. E nunca deixe também, assim, não se cobre não ter muito tempo com a criança. Precisa-se de tempo de qualidade. E tempo de qualidade que sejam 15 minutos, mas precisa ser 15 minutos para estar com a criança. E aí o celular tem que estar escondido. Um pouquinho de como lidar com essa birra. Isso aí. E aquela pergunta que não quer calar, né? Aquela cena clássica do supermercado. Tá você ali, a criança vai, deita no chão e estrebucha para lá e bate perna para cá. Como é que faço nessa hora? Desesperador, né? Isso. O pai fica olhando para quem está olhando ali no corredor e pensando, e quem está olhando fala, nossa, aquele pai não faz nada, o que a criança faz? Na hora não vai adiantar ficar xingando a criança, impondo, desfoca. Com muito cuidado, porque num supermercado a criança não pode ficar sozinha, né? Em segundos ela se perde ali, até mesmo por causa do tamanho dela, mas muda de assunto. Fala, olha, preciso comprar isso, preciso de olhar isso, olha, outro de olho nela, chega e fala, desse jeito você não vai conseguir o que quer, eu não consigo te entender. E aí vai continuar um pouquinho a birra, e é importante não aceitar o que a criança quer de imediato, e sim ir aos pouquinhos se aproximando, e depois, quando se resolver,
retomar. Quando chegar em casa, se aquilo foi legal, se não foi. E bobagem da gente achar que eles não entendem. Eles entendem que isso pode ser feito de outra forma. Essa dica é importante, né? Essa dica que a Rose deu de falar, eu não estou te entendendo. Porque se a linguagem é a birra, se eles estão achando que a gente está entendendo a birra, quando você fala não estou entendendo, você quebra a lógica. Isso. Né? Muito importante, muito bacana. Isso. Agora me conta aqui, e no colégio? Imagina, né? Um monte de criança, aquela criança que no meio das outras ali entra nessa de birra. Isso, acontece muito, né? Lógico, se a criança faz isso em casa, ela faz na escola. Quanto mais faz em casa, mais vai fazer na escola, porque ela entende que em casa funciona, na escola também vai funcionar. Então, a gente trabalha da mesma forma. Eu preciso de autoridade ali no momento. Olha, não está bacana, você dá conta de fazer de outra forma. Nós trabalhamos muito com a frase de incentivo, você dá conta. E o que acontece muito é na hora de guardar os brinquedos. Tem criança que não aceita. Quando nós conversamos com a família em casa também, ela não faz. E não aceita, e dá birra, joga os brinquedos. Então, assim, em alguns momentos já foi necessário que eu intervisse, que ficasse ali meia hora de intervenção, mas que não liberasse a criança para ir para o parquinho, porque todas já tinham executado essa ação de guardar os brinquedos, e ela tentou o tempo todo ir sem precisar fazer isso. Então, nós fomos conversando, mostrando o tempo inteiro que aquela cobrança não era só para ela, era uma cobrança de organização da sala e que todas as pessoas precisam disso. No final, guardou e a partir daí não foi preciso mais nenhuma intervenção dessa forma. Então, precisa ser firme, ter muito cuidado. Eu gosto muito do Firmeza com Gentileza, que é da disciplina positiva. É bacana porque as crianças pedem limite, as crianças pedem autonomia, mas é como fazer isso. Então, não vai adiantar, porque se está chorando, falando ao mesmo tempo, não dá para entender. Muitas vezes a gente usa o espelho de novo. Olha para você dando birra no espelho, você consegue se entender? E aí eles vão percebendo que pode ser feito de outra forma. Todas as salas têm o cantinho da leitura, que não é um cantinho de castigo, nós não usamos essa fala, né, com eles, é um cantinho de autorregulação. A própria criança, com o tempo, entende, eu não estou bacana, não estou me sentindo bem. Muitas vezes ela nem precisa falar para a professora, ela já se retira, pega um livro, os do segundo período que já estão escrevendo palavras cruzadas, começa a fazer, a professora já entende, daí a pouquinho a professora chega e fala, está precisando de ajuda? Então, isso é muito bacana. A criança começa a trabalhar com a autorregulação, que é o que a gente espera. Porque se isso não for trabalhado até os 6 anos, e em específico até os 3, o que vai ter de adulto dando birra, né, quando é chamada a atenção, quando recebe alguma crítica, um feedback, isso aumenta muito. Então, a educação infantil, de 1 aos 6 anos, é a fase mais importante da vida por isso. O cérebro está em desenvolvimento, então é esse tempo que mais se aprende, mas também que temos que tomar cuidado aí com as crenças, com os traumas de uma ação ou uma fala que não foi bem interpretada. Isso aí, Rose. Obrigado, viu? É a famosa primeira infância, né? Primeira infância. O alicerce emocional aí. E isso para sempre, né? Para sempre. Muito obrigado, viu, Rose? Muito obrigado mesmo por suas contribuições. Né? Vamos continuando com o nosso podcast, nós vamos ter mais conversas depois, tá bom? Que bom. Te agradeço muitíssimo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, né, por estarem aí seguindo a gente no nosso podcast e continue mandando suas sugestões. Muito obrigado.